Oi, Tudo olá. bem? Você foi exatamente a primeira pessoa a entrar. Estou esperando aqui outras pessoas entrarem, dar um minutinho para outras pessoas entrarem para a gente começar o nosso bate-papo. Tudo bem com Uhum. você? Tá, tudo bem. Você está aí na sua casa, em Niterói, né? São Gonçalo, porque eu moro na divisa, né, entre Niterói e São Gonçalo. Aí, Entendi, assim, Niterói, tudo certinho. Mas eu moro do lado do asfalto de São Gonçalo, é só atravessar que tô em Niterói. entendi. Eu conheço bem aí, né? Eu também estou por perto, teria que atravessar a ponte para chegar aí, mas Uhum. com essa situação de pandemia, e o Emer entrou, ele é seu fã também. Oi, tudo bom? Estou esperando só alguns segundos para. Bom, gente, vou começar aqui, para a gente não perder muito tempo. Vou apresentar a minha convidada hoje. Primeiramente, meu nome é Flávia, eu sou aqui a coordenadora do projeto Juntos pela Inclusão Social, né? Atua aí em prol da inclusão social, principalmente em prol da inclusão social da pessoa com deficiência. E hoje eu estou aqui com uma pessoa, com uma mulher com deficiência, que é a Patrícia Loretti. A Patrícia, ela é mulher com deficiência, ela é coordenadora do Instagram Janela da Pati, né, onde ela fala sobre vários assuntos, inclusive, obviamente que nós vamos conversar sobre isso também, inclusive sobre a sexualidade da mulher com deficiência, da pessoa com deficiência. Ela é pós-graduada em saúde mental, né, Paty? Isso, Isso. Patrícia, Aham. Patrícia. Patrícia É, Paz. tô, porque eu já estou acostumada com a janela da Paty, então eu falo Paty. Isso. Pós-graduada em saúde mental e ela é coautora de 3 livros sobre a sexualidade da pessoa com deficiência, é isso? O primeiro é o Manual da Mulher com Deficiência, que é um e-book bem empoderador, que tem vários textos e um deles é a sexualidade da mulher com deficiência. E os outros dois é totalmente dedicado ao assunto sexualidade. Da mulher com deficiência ou da pessoa com deficiência como um todo? No Homens e primeiro, mulheres? isso. Os dois são, assim, homem e mulher. Foi legal Entendi. também, porque um dos autores é o Damião, né? Então ele também pôde contar a experiência dele, o Enquanto homem medo. com deficiência, né? Porque ele teve poliomielite e aos 5 anos ele foi vítima de bala perdida e perdeu a visão do olho direito. Então ele Entendi. conta também uma experiência sexual lá no e-book, que é bem bacana. É, eu vou ler esses e-books aí, hein? É, apesar de algumas coisas, alguns posicionamentos seus eu já conheço porque eu te acompanho ali no Janela da Pati, né? Eu não sou pessoa com deficiência, tá? Mas eu sou uma estudiosa do tema, tenho bastante carinho pelo tema. E meu pai é pessoa com deficiência, eu me relaciono afetivamente com um homem com deficiência. Então, assim, tá no meu universo também, profissional e pessoal, o Um tema. homem muito, um homem muito gentil, por sinal, com uma voz muito É, tá respeito. aí. Aí, ó, ele tá aí, tá ouvindo os elogios. Enfim, é, Paty, a primeira pergunta que eu quero te fazer é como surgiu a sua deficiência? Você nasceu com deficiência? Você adquiriu a deficiência após o nascimento? Como é que foi isso? Que tipo de deficiência você tem? Então, eu tenho uma doença chamada atrofia muscular espinhal, que a gente chama de AME. Ela é uma doença genética rara. Meu pai e a minha mãe eles são portadores dessa doença. Então, quando eu nasci, eu peguei o gene doente dos dois. Que Seus cada um pais tem. são pessoas com deficiência, então. Não, não, eles são portadores saudáveis. Ele tem um gene, a gente tem um par, né, de genes. Gene. E ele tem, minha mãe tem um saudável e um doente. Meu pai também tem um saudável e um doente. E eu peguei o doente de cada um. Então eu tenho os dois doentes e não produzo uma vitamina que dá força aos músculos. Então, a minha avó começou a perceber que eu era um bebê diferente. Isso com 6 meses de idade. Eu não firmava o pescoço, eu tinha uns tremores nas mãos e também não firmava as pernas, eu era muito molinha
e eu tive um grande engasgo, que eu quase morri, mamando. Então, eles começaram a perceber que isso não era algo, não estava natural, né? Porque eu tenho mais dois irmãos. Eu tive uma irmã também que morreu, provavelmente com a mesma doença, porque ela também Entendi. não tinha força para engolir o leite. E aí o médico falou para minha mãe e só explicou isso. Falou assim: ah, você não deve ter mais filhos. Só que meu pai não acreditou nisso. Meu pai falou: e ele sabe de nada. E também ele não explicou. E aí nasci eu, com um AME também. Entendi. E os seus irmãos, Paty, você falou que tem dois irmãos, né? Um que faleceu, não é isso? Não, eu tenho dois. Eu tenho um irmão vivo, uma irmã viva e uma menina que morreu, que ela nasceu antes de mim. Morreu com. Tá, Não tem um diagnóstico da minha irmã, essa que morreu, mas os sintomas todos levam a crer que era AME, até porque em cada gestação da minha mãe, ela tinha 25% de chance de ter um filho com AME. Então é muito provável entendi. que a minha irmã também tenha morrido por ter AME. E eu não entendi, só não entendi uma parte muito bem. Os seus outros dois irmãos que estão vivos, eles têm essa situação, essa condição também ou não? Até agora, ninguém manifestou nada. O meu irmão disse que não faz o teste de jeito nenhum, que ele pode fazer o teste para saber se ele é portador saudável, como meus pais, ou se ele pode, ou se ele vai desenvolver a doença futuramente, porque tem um tipo 4 da doença, que é manifestação já quando a pessoa é adulta. Mas ele não aceita de jeito nenhum fazer. A minha irmã disse que até faria, mas eu acho que tem que ter uma cabeça muito boa, né? Porque vai que faz e descobre que vai manifestar a doença ainda, né? Então Entendi. é uma decisão bem, bem difícil a ser tomada. Mas o meu irmão já tem 45 anos, não tem nada, e minha irmã tem 41 e também não apresenta nenhum sintoma. Entendi. E, Paty, como é que foi a sua infância, né? Então, você nasceu com essa situação, não foi uma situação adquirida posteriormente, foi uma situação que te acompanha, é uma situação, perdão, que te acompanha desde o nascimento. Como foi a sua infância, tá? Enquanto criança com deficiência, é, qual é o seu sentimento? Como foi a aceitação? Na verdade, eu tenho três perguntas aqui de uma vez só. Eu queria saber como é que foi a sua infância, juventude, a aceitação da sua deficiência por você mesma, tá? Você com você mesma. E depois de adulto, já na adolescência, na fase adulta, eu queria saber como foi você aceitar, né, uma condição de deficiência, aceitar o seu corpo, aceitar a sua condição, num mundo marcado por um mundo que é escravo de padrões estéticos, como o nosso, um mundo que é marcado por padrões de todos os sentidos, estéticos também. Como foi você, a sua cabeça nesse mundo e com a sua condição? Tá. A minha infância, eu brincava com meus primos, a gente sempre morei perto de muitos parentes. A gente brincava, adaptava as brincadeiras, mas eu perdia muito tempo porque eu fazia cirurgias, porque eu fazia fisioterapia. Então, isso roubou muito do meu tempo de criança. E assim, a aceitação por parte da minha família era tranquila. Quando eu saía desse ambiente familiar, aí era mais complicado. E era assim, minha mãe conta que uma vez ela estava comigo no colo, eu tinha 9 anos, aí uma mulher falou, cria vergonha, menina, uma menina de 9 anos andando de colo, sabe? Sem saber que eu não A sua andava. condição, Isso não sabia. E depois essa pessoa que morava aqui no bairro veio na minha casa e pediu desculpa à minha mãe. Porque minha mãe, na época, muito nervosa, andava comigo no colo, porque eu não aceitava a cadeira. Minha mãe disse que só falou na época, troca suas pernas com a dela que ela anda. Então, acho que a mulher ficou com aquele ponto de interrogação na cabeça, né? O que ela quis dizer com isso? Mas em relação a brincadeiras, era bem, bem tranquila. Uma infância muito pobre também, que dificultava tudo. Meus pais venderam até aliança para comprar remédio para mim. E, e nem existia remédio. Começou a existir agora o Spinraza.
Então, eu passei por muitos processos assim errados. Eu operei, eu tenho uma cicatriz na perna enorme, que até hoje eu não sei o que é, tenho a mínima ideia. Então, se hoje em dia minha doença não é muito conhecida, você imagina em 80, 90, né? Então, assim, eu sofri bastante coisas que eu não precisava sofrer. A minha adolescência foi Entendi. muito ruim, minha adolescência. Eu descobri o que era a minha deficiência quando eu tinha 15 anos, porque eu fui a uma consulta e o médico falou o termo degenerativa. Eu cheguei em casa e eu peguei o dicionário e fui ver o que era degenerativa. Então eu descobri que era uma coisa que piorava com o tempo. Então ali eu perdi minha esperança de andar. Que até então, até os 15 anos, eu achava que eu iria andar. E ali eu descobri. E aí depois foi tudo complicando, porque eu terminei o Hum. ensino fundamental, foi muito difícil o meu processo de Você escola. estudou, você estudou, você foi para a escola. Eu fui para a escola aos 9 anos, todo mundo entra aos 6, né? Na alfabetização, fui aos 9. Quando minha mãe foi fazer minha matrícula, a diretora disse na minha frente que eu não tinha condições de aprender, que a escola não tinha como me receber, porque só tinha uma sala no térreo e seria sala de vídeo. Então, os psicólogos do centro de reabilitação vieram à escola e eu tive que ficar lá na marra. Então, eu fiquei aqueles 9 anos naquela escola com um sentimento de estar incomodando. E eu tenho esse sentimento até hoje. Só que Nossa, agora, até hoje, Paty. até hoje, eu fiz terapia, mas às vezes, por exemplo, eu posso estar conversando com você e de repente pensar, eu estou incomodando ela. Só De que aí, forma alguma. hoje em dia, já adulta, eu consigo racionalizar e eu mesma falo para mim, assim, isso é coisa da minha cabeça, sabe? Eu mesmo fico repetindo, eu sou uma pessoa muito legal, sou uma pessoa muito interessante, mas eu sempre preciso fazer esse exercício, porque foram 9 anos, né, passando por isso. E quando eu entrei, eu falei assim, eu vou provar que eu sou, que eu posso aprender, que eu aprendo e eu serei uma das melhores alunas dessa escola. Eu fui, talvez não da escola, mas sempre da minha turma. Eu sempre era melhor. Mas hoje, já adulta, eu vejo que era um peso muito grande para uma Com criança certeza. ser a melhor. Você que, assim, não sou profissional da área de saúde mental, né, psicóloga, nada disso. Eu estou aqui só como pessoa, né, como ser humano, aqui tentando entender, trocando com você. Você tinha esse peso para você porque você queria compensar o fato de você ser pessoa, uma criança com deficiência? Era isso? Então você queria mostrar que você tinha condições, era capaz, queria provar para o outro, queria provar para você? Eu queria provar para a diretora, que falou que eu não tinha condições de aprender, e eu queria recompensar a minha mãe, porque eram 2 quilômetros a pé, empurrando a cadeira até a escola e 2 para voltar. Então precisava compensar ela de alguma forma. Falar dessa fase ainda é muito difícil para mim, porque assim, Claro, muito, fica à muito, vontade. Fale só o que você quiser, fique totalmente à vontade, tá? Por favor. mas eu gosto de falar, acho que a janela está aí para isso mesmo, para as pessoas, né, se identificarem comigo e tudo. Então, a minha família não queria que eu estudasse. Se minha avó, o meu pai, ele falava, quando eu cheguei na segunda série, ele falou que já estava bom de eu estudar, mas minha mãe sempre batalhou por mim. Então ela sempre me levou até a oitava série, nono ano hoje, né? E Ela aí lutou depois, junto com você. junto, ia a pé, voltava, e aí ela ficava na escola, porque ela tinha muito medo de me deixar sozinha, porque eu nunca consegui fazer praticamente nada sozinha. Aí ela ficava na escola e ficaram assim, poxa, essa mãe na escola. Aí chamaram ela para auxiliar na cozinha e ela trabalhava como merendeira. Isso me deu um alívio muito grande, porque ela passou a trabalhar e não ficava todo aquele tempo ocioso me esperando. Eu vejo. Foi muito bom para evitar que eu sofresse bullying, porque afinal minha mãe estava ali.
mas também me privou de muitas coisas. Eu nunca pude ficar com ninguém, eu nunca matei aula. No recreio, eu nunca pude falar besteira, porque minha mãe estava ali. Então, tem coisas boas, tem coisas ruins. E na época eu não peguei o professor auxiliar, né? Hoje em dia já tem, que facilita muito, que leva ao banheiro, que ajuda, que não traz tanto Sim, cerceamento no sentido de mãe e filha, né? sim, é um terceiro, né? Não é a mãe o tempo todo, porque assim, pelo que eu tenho, repito, não sou profissional da área da saúde mental, mas pelo que eu tenho visto, muito se fala, né, essa questão, às vezes, da superproteção dos pais que possuem filhos com deficiência, querer colocar a criança naquela bolha de proteção, o que às vezes desprepara para encarar o mundo. Então, substituir essa figura da mãe pelo professor, pelo mediador, né? Eu acho que na minha opinião, é um ponto muito positivo para essa questão, né? Mas continua, Paty, foi só um parênteses que eu fiz. E aí você estudou, como é que foi? Então, eu estudei nessa escola, e aí depois chegou a hora de ir para o ensino médio, não tinha escola perto, não tinha ônibus adaptado, não tinha dinheiro para pagar alguém para levar. Porque é muito pobre mesmo. Eu fui uma criança apadrinhada. Sabe aquelas que ganham um presente no fim do ano de alguém que ele não sabe quem é? Sei. Eu fui essa criança. Então a gente não tinha dinheiro para nada. Meu pai carpinteiro, como eu disse, vendeu até as alianças. E aí eu tive que parar de estudar. Eu fiquei 15 anos sem estudar. E então eu fiquei fora de tudo. Fiquei fora do mundo, minhas primas estudavam, namoravam e eu nada. Foi muito Esses 15 difícil. anos você ficou o quê? Na casa dos seus pais? Na casa dos meus pais, fazendo nada. Quer dizer, eu só lia e depois comecei para a igreja, mas assim, dentro de casa. Sempre Você tinha acesso à internet? Você conversava com pessoas de fora, trocava? não jogava nada, não conhecia ninguém. Porque eu fiz fisioterapia dos 6 aos 15 anos. Mas no centro de reabilitação naquela época, estou falando de 90, a gente não tinha essa, essa interação, essa visão que a gente tem hoje da importância do outro, da terapia em grupo. A gente não tinha isso. Então, para mim, Do eu convivi. estímulo, né? Eu trabalho em parceria com um grupo de mães de crianças com autismo e a importância da terapia ocupacional, do estímulo na infância para que a criança possa se desenvolver, possa desenvolver as suas habilidades, né? Mas, enfim, aí você ficou 15 anos dentro de casa, então. Sim, 15 anos dentro de casa. Até que eu me apaixonei por uma pessoa que eu achava ele inteligente demais. Uau! Eu achava ele inteligente demais. E eu falei assim: ah, vou voltar a estudar. Mas como é que Eu você queria conheceu essa pessoa se você ficava dentro de que casa? ele me ajudou, porque aí eu já tinha acesso à internet. Eu comecei a ter acesso à internet. E ele tinha uma filha com AME também. E a filha dele Hum. morreu com 2 anos. A filha dele tinha o tipo mais grave. Eu tenho o segundo tipo mais grave. Então, ele era um jovem pai de uma menina com AME do tipo 1, que até para ela dormir, eles tinham que fechar os olhinhos dela, porque não tinha força muscular na pálpebra, né, nessa parte. Então, eu me envolvi, porque ele era tão carinhoso comigo. Eu lembro que uma vez ele me deu um abraço e ninguém me abraçava daquele jeito. E ele falou: Não, deixa eu te dar um abraço. Aí ele levantou meus braços e colocou no pescoço dele e eu me apaixonei, lógico. Eu me Nossa, apaixonei uau! e eu voltei a estudar por apostila, por apostila. E, Pegava o livro, e nesse estudo, engatando aqui com uma pergunta que foi feita, você só tá, tô te interrompendo para poder responder a pergunta. Você sofreu bullying? na escola, uma vez um garoto me chamou de aleijada. Mas eu falei com minha mãe, chorei e foi só isso. Outras coisas eram curiosidade. Por exemplo, eu tenho escoliose. Aí eu ouvi uma pessoa falar: Ah, olha como as costas dela é alta. Mas não foi isso, não foi esse bullying. Eu não encaro como isso, não. Sabe? Foi mais Entendi, curiosidade mesmo. E entendi. foi muito complicado a adolescência para mim, de muito sofrimento. Minha irmã, ela. Obrigada, gente. A minha irmã, ela é 1 ano e 4 meses mais velha que eu.
E eu lembro que minha mãe não dormia enquanto ela não chegava da balada. E eu estava ali junto. Só que eu não ia para balada, entendeu? Eu não ia. E as pessoas que eu conhecia iguais a mim eram pessoas do centro de reabilitação, que eram pessoas doentes, entre aspas, como eu era. Então não tinha uma representatividade. Eu não conhecia nenhum adolescente que ia para balada com deficiência. Eu não conhecia nenhuma Entendi. mulher com deficiência bem-sucedida que trabalhasse. A ideia era como se existissem grupos de guetos, né? Eu já vi isso em alguns textos científicos que eu li, guetos, as pessoas com deficiência isoladas, né? Não frequentavam os ambientes sociais, não se misturavam, né? Não estavam ali incluídas nos diversos ambientes sociais, escola, balada, o curso, a igreja, o clube, enfim. E, Paty, aqui estou fazendo vou pedir para você responder duas perguntas e depois eu vou dar prosseguimento aqui no nosso roteiro. Você tem lembrança de olhares preconceituosos, olhares de piedade, olhares de pena? E você, hoje em dia, você curte a balada? Então, os olhares sempre, sempre. Tanto é que teve uma época que meu pai comprou um Fusquinha e aí ele passou a me levar para a escola. E toda vez que eu chegava na escola, formava aquela roda para me ver tirando do carro, para tirar a cadeira, montar e me pegar no colo. E aí eu passei a descer fora da escola, descia longe, para evitar isso. Uma vez eu fui ao cinema e aí era época de Natal. E eu até falo que eu chamava mais atenção que a árvore de Natal. Eu ficava andando assim, olhando para cima. Eu estava terminando a primeira infância, 10, 11 anos, 9, 10 anos, alguma coisa assim. E eu fui levada pelo centro de reabilitação. Eles levaram a gente nesse dia ao cinema. Então, era um olhar muito inquietante. Hoje em Mas dia, um se olhar de quê? De medo, um olhar de pena, um olhar de repulsa? Que olhar era esse? assim, os olhares que eu mais lembro são olhares de curiosidade e de pena. Tipo assim, gente, quem é? O que é isso que está aqui? Até porque as pessoas com deficiência quase não saíam de casa, né? Então, se você visse uma pessoa no shopping, que shopping já demanda você ter um dinheirinho a mais para estar ali naquele lugar. Então, uma pessoa com deficiência no shopping, como assim? Se via pessoa com deficiência no hospital, né? Quando você ia a hospitais, a centros de reabilitação. Então, eu lembro desses olhares e a balada. Então, quando eu fiz 20 anos, eu me converti. Então, eu passei quase toda a minha infância dentro de uma igreja evangélica. Hoje em dia, eu não sou mais. Mas eu passei. Então, assim, esse lance assim, de balada, eu não frequentei. Mas eu saía com os meus amigos, a gente ia à pizzaria. Eles me levavam empurrando a cadeira, porque Isso a partir de que idade? isso a partir de 22, por aí. Porque você 22. falou que passou 15 anos dentro de casa, praticamente, né? Sim, sim, é. Tá. Aí, E voltando lá ao assunto que eu estou curiosíssima para saber, você se apaixonou. me apaixonei por um cara que E nem. conta como é que foi isso. E já retomando aquela pergunta que eu havia feito, você se apaixonou, né? Como foi vivenciar a sua sexualidade, tá? Enquanto mulher com deficiência? Porque a sexualidade ainda né, hoje, 2020, a sexualidade ela ainda é objeto de muito tabu. Né? A Uhum. sexualidade feminina, então, é mais tabu ainda, né? Uma mulher se masturbar, uma mulher ter orgasmo, uma mulher ter uma vida sexual ativa, é muito tabu ainda, muito preconceito, muita tabu mesmo para lidar com esse tipo de assunto. E aí, como é que é isso tudo com uma mulher com deficiência? Como é que foi vivenciar a sua sexualidade enquanto mulher com deficiência, se apaixonar? Conta pra gente. É, Conta tudo, não esconda nada. eu posso até falar, mas meu público agora, menos de 18, cresceu a beça. Não sei se eu posso. Bom, vamos lá. Primeiro que eu me senti ridícula quando eu pensava em sexo.
Porque para mim eu não podia. Porque meus pais sempre falaram isso. Você sabe que você não pode. Sempre. Uma vez eu falei que queria namorar, meu pai até largou o almoço. Minha mãe falava, os homens só vão querer aproveitar de você. Como se eu só tivesse uma vagina para oferecer, né? Mas, enfim, é... até perdi, não falei nisso, perdi o raciocínio. Que Aí eu, você, que você, que você se achava ridícula quando pensava em sexo, porque aquilo ali não era para você. isso não era para mim, porque eu pensava, qual homem que vai se interessar por uma mulher que não se mexe, que tem uma escoliose, que só anda de rabo de cavalo, blusa de manga, bota no pé. Então eu era assim, eu me escondia muito. E aí entrou a internet na minha vida e eu conheci o Douglas, que foi por quem eu me apaixonei. Um homem lindo, inteligente, pai de uma menina com deficiência. O Douglas era casado com Patrícia na época. E eu conversei com a Patrícia disse que já tinha percebido que eu gostava do Douglas. E ela disse que eu sempre me portei de uma maneira tão respeitosa que isso nunca incomodou. Na verdade, hoje em dia pensando, eu acho que a Patrícia nunca me viu como uma rival. Acho que ela pensou, tipo, nunca que ele vai me trocar por uma mulher com deficiência e que tem ame como a filha dele que morreu. Entendeu? Então, A enfim, filha dele esse faleceu, então. faleceu com 2 anos. Esse gostar do Douglas movimentou a minha vida. Sabe, eu senti um estímulo muito grande com essa paixão. E engraçado, quando eu fui visitar o Douglas e a Patrícia na casa deles. Eles moram no Rio, em Vila Isabel. Moravam, que eles se separaram, né? E então eu fui, e foi a primeira vez que eles saíram comigo para o shopping. Andando pelo bairro, me levaram na quadra da Vila Isabel, e meus pais Sim. ficaram na casa deles. Isso então reforçou ainda meu gostar pelo Douglas, porque foi a primeira vez que eu tinha saído sem meus pais. Entendeu? Olha, Douglas da minha idade, e a Patrícia, uma mulher maravilhosa, minha amiga até hoje. Então, foi assim, movimentou a minha vida esse gostar. E esse contato com a internet me fez ver que eu conseguia seduzir os homens pela internet. Eu tive uma fase muito crítica no sentido de vício de internet, no sentido de provocar os homens. Às vezes eu. Ai, gente, posso falar isso? fica à vontade, fica à vontade. O que você se sentir à vontade. Não se sinta obrigada de falar, mas também não se sinta constrangida. O que você é contigo. Você vai até o limite você que dá. Você vai até o limite que você se sentir confortável. Mas Eu não estamos falo. aqui num papo super maduro, né? As pessoas que estão nos acompanhando aqui, somos todos adultos e maduros e estamos aqui para enfim, para querer entender um pouco melhor sobre esse universo, com todo respeito, é claro. Não fala isso pra mim, que eu sou uma pessoa muito aberta, hein? Eu falo Então tudo. fala, ó, o pessoal está falando, pode, fala. Então, eu ficava. Quando eu tive contato com a internet, eu passava muito tempo na internet. E aí eu começava na prática do sexo virtual. Até que um dia eu fiquei com eu acho que com três, nem sei. 3 homens pela internet, ou seja, chegar naquele ponto. E aí um dia eu parei e falei, gente, qual era o nome mesmo do primeiro? Eu não lembrava o nome do primeiro. E aí eu vi que aquilo não era legal, que não estava sendo, não era para Entendi. mim, não fazia parte da minha criação, não me fazia bem. Quando eu não lembrei o nome do primeiro, que caiu essa ficha. Eu falei, não quero mais isso para mim, não. Eu vou ver se eu consigo seduzir um homem na vida real. E aí deu certo, Esses homens sabiam que você era mulher com deficiência? sabia? Eu nunca escondi. Mas era assim, eu nunca virava de lado para ver minha escoliose. Nunca. Naquela época, eu ainda conseguia mexer um pouquinho meus óculos. Então, eu mexia o menos possível para não mostrar o movimento das mãos. E eu estava me descobrindo, né? Eu não conhecia Sim, você estava descobrindo a sua sexualidade. Sim, é um processo importante a de nós. sexualidade e me conhecendo além da deficiência. Porque até então eu era uma mulher com deficiência. Uma mulher não, eu era
deficiente mulher. Era assim que eu me via. Então, eu não conseguia ver. Como eu sou simpática, desculpa, mas eu me acho muito simpática, sabe? Mas eu Não, não conseguia. você é, com certeza. Então, eu não conseguia ver isso, eu não conseguia ver que eu era simpática, que eu era uma mulher de boa conversa, eu não via nada disso. Então, era uma Você só forma que eu via usava. deficiência, era isso? Você só via a sua deficiência. Como se Só você via fosse a isso. deficiência. Você não conseguia Exatamente. enxergar suas outras qualidades. Né? Sim, Eu sou inteligente, eu tenho um bom papo, eu sou simpática. Você se via como. É isso? sim, Era eu assim que vivia você. isso. Sim, eu cresci nesse meio. Eu era a deficiente que convivia com um monte de gente doente, igual a mim, que passava por um monte, por várias cirurgias para consertar esse corpo. E era isso. Então, eu acho que quando eu descobri a internet, eu ficava fazendo os homens gozarem para me autoafirmar como mulher, entendeu? Então, hoje em Entendi. dia não tem mais essa necessidade. Eu lembro até que eu botava um monte de foto com um decotão. E quando eu fui me descobrindo a Patrícia, mulher simpática, inteligente, que tem um bom papo, quando eu fui descobrindo que eu era outras coisas, essa necessidade de fazer vários chegarem a esse ponto foi passando. É óbvio que às vezes acontece, porque eu sou mulher, né? E enfim, assumo de boa a masturbação feminina e tudo. Essa questão da masturbação. Acho que é bem interessante contar. Eu não tinha acesso à internet, não conhecia nada. Eu lembro que na escola as crianças foram fazer fisioterapia e eu queria saber como que era o pênis. Eu queria saber, mas eu não tinha quem perguntar, eu tinha vergonha. E aí a diretora, já tinha mudado a diretora, ela falou: Você quer que eu pegue um livro para você na biblioteca? Aí eu falei: eu quero um livro de reprodução humana. Que eu falei: Nesse livro vai ter desenho de pênis, né? E aí eu pegou, e quando ela me entregou o livro, tinha esse desenho. E aí eu trouxe o livro para casa e eu pedi para alguém botar na minha mochila. E quando chegou em casa, eu falei: Se minha mãe vir esse livro, o que que eu faço? Aí eu fui e falei: Mãe, foi um jeito de disfarçar, né? Mãe, olha só que absurdo, mãe. Peguei um livro, olha só o que veio desenhado. Um, um pé, um pênis, né? Então, assim, toda a minha sexualidade era muito escondida. Então, eu cresci Muito sem saber. reprimida. A sexualidade da mulher, né, como um todo, Paty, como eu falei, motivo de muito tabu, né? Ainda Sim, é. Eu, com 35 anos, também já tive os meus tabus em relação à minha sexualidade, né? E não vou dizer que sou totalmente bem resolvida, não sou. Estamos aí buscando, aprendendo, se conhecendo, enfim. Imagino, então, assim, que naquela época, para você, o tabu devia ser maior ainda, né? Para você, até para os seus pais, para você aceitar que você, enquanto mulher com deficiência, tá? Quem vai dizer se é isso mesmo é você, mas é que eu estou fazendo, que eu estou imaginando aqui. Para você se aceitar enquanto mulher com deficiência, vivendo a sua sexualidade, né? Deve ter sido um processo interessante, processo você vivenciar isso. eu lembro, teve uma aula na escola sobre sexualidade, mas foi a única que eu tive na vida. E foi a primeira vez que eu vi uma camisinha, foi na escola, porque ela mandou levar pepino, mandou levar cenoura para ensinar a botar a camisinha. Aquilo para mim foi péssimo, que eu fiquei tão constrangida com aquilo, porque eu não tinha orientação nenhuma, nenhuma, nenhuma. E mesmo depois dessa aula, eu continuei sem ter, que ainda não tinha acesso à internet e tudo. Para você ter uma ideia, eu já me masturbava há algum tempo, mas eu nunca tinha me masturbado a ponto de ter uma grande lubrificação. Nunca. Entendi. E eu sempre só consigo fazer deitada, não consigo sentada. E aí eu senti aquela lubrificação. E eu falei: caramba, me machuquei. É sangue, é sangue. Eu não sabia o que era aquilo. Eu tô falando Falta isso de de informação. Falta de informação.
Eu achei que era sangue. E eu fiquei, que eu não consigo sentar sozinha. Eu não consigo sentar e eu fiquei, não consegui olhar minha mão. E eu fiquei aquela noite inteira acordada com medo do que seria quando minha mãe me levantasse de Entendi. manhã. Eu toda E ensanguentada, pensando, né, aquilo. E aí, quando eu acordei, eu falei, não, gente, alguma coisa é isso, não tem sangue nenhum. O que é isso? E aí que eu fui procurar, e aí sim, eu já com contato com a internet, eu fui procurar. E aí que eu entendi como é que funcionava o negócio, entendeu? Porque não tem entendi. educação sexual para a mulher e para a gente, então, sem deficiência. Não, não tem educação Mas sexual. essa falta de informação, Paty, você tem irmã, né? Essa falta de informação sobre educação sexual, você acha que foi uma coisa que aconteceu com você e com a sua irmã, que não tem deficiência, ou com você, porque a sua família, enquanto pessoa com deficiência, a sua família não enxergava a ideia de você poder vivenciar a sua sexualidade por ser pessoa com deficiência? Você acha que foi algo específico com você, onde a informação não chegou, ou era algo do meio onde você estava inserido? Assim, na minha casa, a gente nunca falou sobre sexo. E meus pais, sem estudo, também não tinham essa visão. Mas a minha irmã podia aprender com as amigas. Minha irmã saía, minha irmã ficava. Ficou muito pouco também. Mas minha irmã ficava. Então, ela aprendia o que eu não aprendi. E uma coisa que acontece é que, quanto mais severa é a deficiência, mais superproteção você tem. E às vezes não é por mal, porque sua mãe sabe que você não vai conseguir passar a mão no cabelo. Então ela sabe que a dependência, que a presença dela é muito importante. Então isso te prende muito. E eu sempre vivi com meus pais, sempre junto com eles. Então isso me cerceou muito. Essa educação não chegava por meio nenhum, essa educação sexual. Então, minha irmã, embora ela não tenha tido dentro de casa, ela teve fora, com os amigos e tal. E eu não tive em lugar nenhum. Só depois da internet que eu fui procurando, aí que eu fui vendo que eu conseguia citar os homens, até que eu tive a minha primeira experiência de conseguir ao vivo. Gente, que eu tô contando hoje aqui, eu não contei pra ninguém. Que eu tô falando aqui. É sério, eu não falei pra ninguém. É incrível. Então, eu fico muito lisonjeada por você estar falando de um assunto tão interessante, tão importante, né? Estamos aqui tratando tudo isso de forma muito respeitosa, claro, com a importância que o tema merece, obviamente com leveza, porém sem perder a importância que o tema merece. Eu fico muito lisonjeada de você estar falando sobre esse assunto aqui no meu canal. Muito obrigada, tá? Por estar me dando esse voto de confiança, digamos assim, essa oportunidade. É importantíssimo, porque há muito tabu ainda com a sexualidade feminina. Com a sexualidade feminina de mulheres com deficiência, o tabu, nossa, é bem maior ainda. Então, assim, obrigada, né? De coração, obrigada por estar dando esse depoimento aqui no meu canal. Obrigada por estar encorajando, né? Tomara que haja outras mulheres com deficiência assistindo essa nossa transmissão, encorajando outras mulheres com e sem deficiência a buscarem também, né, a sua felicidade sexual, a se conhecerem, a entenderem as suas possibilidades e buscarem ser felizes acima de qualquer coisa, né? Vou contar mais uma experiência aqui que eu ainda vou gravar para as meninas do meu público. Quando eu escutei esse cara ao vivo pela primeira vez, eu me interessei por ele bastante sexualmente. É um professor, cara inteligentíssimo. Aí tá, esse primeiro encontro não rolou nada, assim, muito significativo. Aí no segundo, já rolou mais e foi a primeira vez que eu vi um homem pelado de verdade. E aí eu lembro que ele falou assim: Você quer botar a mão em mim? Eu falei: Quero. Aí ele perguntou, achei super sensível: Como que eu faço? Aí eu falei: Você pega a minha mão e coloca. Só que ele botou minha mão e soltou. E eu não tenho força na mão. Ele tinha que ficar apoiando. No caso, minha mão caiu. Ele não colocou minha mão de volta no lugar. Isso me bloqueou de uma tal maneira que eu não consegui seguir o caminho. Não consegui, fiquei totalmente travada. Então, hoje, isso foi quando que isso aconteceu?
em 2014. 2014, acho que foi 2014. Então, hoje em dia, eu já falaria com ele, ensinaria. Estou Naquela época, perguntando quantos anos você tinha naquela época, Paty, quando isso aconteceu. 2014, 34, 30. Peraí, eu tenho 40. Não, tenho 39. 2014 eu tinha 6 anos atrás, você está com 39. 33. Bom, faz a conta aí. 33. Isso. Então, meu primeiro beijo na boca foi com 32. Para você ter uma ideia. Então, e aí, com 33, já passei por essa experiência que eu fiquei totalmente travada. E eu não consegui mais, porque eu pensei assim, ele não sabe nada sobre meu corpo, como ele funciona. E para mim, que tenho uma patologia degenerativa, tenho pernas atrofiadas, se você botar muito peso em cima, pode até quebrar, machuca. Então, isso eu não consegui, sabe? Eu não consegui. E desde então, as minhas experiências são mais superficiais, porque eu ainda não encontrei uma pessoa que eu falasse assim, esse cara entende. Esse cara vai saber que depois que a gente transar, ele vai ter que vestir minha roupa. Entende? Entendo. E é isso. É isso. Nossa, que bacana, Paty. Obrigada. Assim, eu estou realmente, acho que até um pouco emocionada de estar ouvindo o seu depoimento. Mas É muito importante esse seu lugar de fala, sabia? uhum. Parabéns de novo aqui. Não tô dando parabéns, mas não estou encerrando a live, não, tá, gente? Eu estou dando parabéns porque você é maravilhosa mesmo. Por essa sua. Por compartilhar essa vivência, estimular, né, que outras pessoas, outras mulheres busquem também essa felicidade que você está buscando. Isso é importantíssimo, né? E como é Então, que foi, Paty? Como é que tem sido esse processo de aceitação do seu corpo? Né? A gente vive num mundo sabe, um mundo que é escravo de estética. Eu lembro que uma vez, só aqui compartilhando uma pequena experiência, tá? Um pequeno parênteses. Eu fui numa dermatologista porque eu queria resolver um problema de acne que eu tinha. E ela chegou para mim e olhou para mim e falou assim: não, você tem que. Eu fui para resolver um problema de acne. Ela chegou para mim e falou assim: não, a gente tem que puxar o seu rosto para cá, tem que botar a botox aqui, tem que fazer não sei o que, tem que tirar, tem que. Eu falei: gente, mas você está me ouvindo, Paty? tô vendo. Tá. Tem que fazer, tem que acontecer. Eu falei: gente, mas eu só vim aqui para resolver um problema de acne, eu não quero isso. Quem disse para você que eu quero mudar o meu rosto? Nada contra as pessoas que fazem procedimentos estéticos, não é isso, mas assim, eu não queria naquele momento. E eu tenho visto muito nós nos tornarmos escravas, né? Homens também, mas principalmente as mulheres, de padrões estéticos impostos pela sociedade. Eu quero saber se isso te influenciou, se essas ideias te influenciaram enquanto mulher com deficiência, como que você lidar com a aceitação do seu corpo? Tá. Então, na adolescência foi péssimo. E aí, quando eu, né, me tornei mulher, com 20 e poucos anos, já eu fui melhorando, mas mesmo assim, eu lembro que eu tirava foto da minha escoliose para olhar e eu chorava muito, porque é algo que até hoje ainda não consigo ficar assim totalmente bem com ela. Já mostro meu pé branco e tal, as mãos caidinhas, os pés e tudo, mas a escoliose não. Então, eu sempre me senti muito pressionada, eu sempre me comparei muito. Hoje em dia eu já consigo me olhar no espelho já mais amistosamente, mais amigavelmente, mas esse padrão ele é bem opressor. Mas Muito, muito, você muito, falou nossa. você falou da dermatologista, mas comigo tem acontecido ao contrário. Geralmente eu fui com umas manchinhas na barriga, pedi para tirar, já é a terceira consulta, eu vou para a terceira consulta com ela. E ela sempre dá um jeito de falar: vamos na próxima, vamos ver na próxima. Como se para mim não fosse importante a vaidade, porque eu sou mulher com deficiência. Entendi. Entendeu? Tem um negocinho aqui no nariz, eu falo: vamos tirar. Ela: mas tirar para quê?
Entendeu? Então, para mim, esses cuidados estéticos funcionam ao contrário. Estou falando de cuidados, tá? Elas acham assim, Uhum. para quê? Ela, não, essas manchinhas na barriga é porque você fica muito tempo sentada. Eu até acredito que seja mesmo, por ficar abafada a área, mas assim, ela não pensa que isso pode influenciar na minha autoestima. Ela não me vê como uma mulher, Sim. entende? Que tem a Então, sua vaidade, que tem a sua autoestima, que quer se cuidar, né? O exemplo que eu dei é porque ali realmente aquilo ali não me interessava, né? Quando eu fui na dermatologista, eu queria tratar um problema de acne. E ela queria, deixo claro que não é a minha atual dermatologista, não, tá? Essa daí já ficou para trás. A minha atual é maravilhosa, tem outra cabeça, né? Porque tem que esclarecer. A minha atual dermatologista é uma pessoa maravilhosa. Ela queria me impor padrões e queria que eu me submetesse a procedimentos estéticos que eu não queria. Eu estou satisfeita com o meu rosto, eu não quero, eu tenho uma ruga aqui, uma olheira ali, mas tá bom, entendeu? Então, assim, já foi um movimento contrário. Ela queria me empurrar aquilo goela abaixo a qualquer forma, né? E o que você percebe com você é que é um pouco contrário ao que eu vivenciei, essa experiência que eu contei. É que você, como mulher com deficiência, então não pode ter vaidade, é isso que você percebe? Explica melhor para a gente, por favor. é aquilo, né? É o modelo biomédico da deficiência. Eles te veem como uma pessoa doente e, caso, se eu chegar lá com câncer de pele, ela vai fazer tudo para me ajudar, para me tratar. Mas se eu chegar lá querendo tirar o melasma, que são essas manchinhas escuras da pele, escuras, elas vão achar bobagem. Porque, afinal de contas, eu estou numa Entendi. cadeira de rodas. Então, para mim, processos estéticos funcionam diferente do que para vocês que não têm deficiência, entendeu? Então, de um jeito ou de outro, tudo é opressor, sabe? Então, se ela entendesse do modelo biopsicossocial da deficiência, ela conseguiria me ver como uma pessoa que tem aspectos Claro, psicológicos, né? E ela não consegue. Aí eu falei com a minha mãe, a próxima vez que eu for na consulta, eu vou perguntar para ela: você está adiando a retirada, tratar essas manchinhas porque eu sou mulher com deficiência? A minha mãe já falou, não vai falar isso, que você vai arrumar confusão no posto, né? Que eu não tenho plano de saúde. Eu falei, eu vou falar, porque já é a terceira vez. E se a gente não se posicionar, ela vai fazer com outras meninas que não tenham, talvez, uma autoestima tão boa quanto a minha. Entende? Que vão realmente aceitar essa ideia de que eu estou numa cadeira de rodas, então eu não preciso me preocupar com vaidade. Não que seja entendi. obrigada a se preocupar com a vaidade, mas a mulher com deficiência também tem o direito a isso, né? Claro, Então, claro, com a vaidade, com a sexualidade, enfim, com tudo. E, Paty, você acha, né, com a sua experiência aí, você fala bastante sobre sexualidade lá no Janela da Paty, eu acho incrível a maneira como você aborda esse assunto. Você acha que para a mulher com deficiência há mais dificuldade de vivenciar a sexualidade do que para o homem com deficiência, pelo que você já estudou e já vivenciou? eu acho que sim. Mas toda vez que eu falo isso, os meninos falam que não, mas eu acho que a infantilização, por exemplo, que é quando não importa a idade que o filho com deficiência tenha, ele sempre será visto como criança, é muito mais pesado para a mulher, porque um pai, ele vai muito mais cercear o direito sexual de uma mulher do que do seu filho homem, pelo machismo, é aquilo, né? Prenda suas cabras que meu brode está solto. Então, quando você ainda tem a deficiência, que você se mostra mais vulnerável, e às vezes você é realmente, eu não gosto de esconder nada, não. Não quero que ninguém lide com a deficiência de forma fantasiosa, não. É óbvio que a minha irmã poderia correr de um cara que forçasse um beijo e eu não, é óbvio. Mas então, mas mesmo assim, essa infantilização e essa superproteção cai muito mais sobre a mulher com deficiência do que o homem, pelo machismo ainda que a gente tem, sabe? Sim, E eu acho que é muito mais difícil pra gente. A mulher, eu pelo menos, eu tipo assim, eu não me importo muito se o cara tem uma barriguinha, se o cara é careca. O que mais me preocupa é se o cara é inteligente, se o cara é gentil. Então, se o homem com deficiência for inteligente,
for gentil, ele sempre vai me chamar atenção. Mas os meninos, eles já querem ter aquela menina, a gostosona da praia para mostrar, entendeu? Então, eles assumem mesmo menos a gente, eu acho. Tanto é que na Entendi. janela eu já publiquei vários relatos de mulheres sem deficiência falando de seus namorados com deficiência. Mas nunca, acho que só uma vez eu publiquei um homem. Flávio, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Ah, só uma Pode vez que eu publiquei, continuar. só uma vez que eu consegui publicar um depoimento de um homem sem deficiência com uma mulher com deficiência. Porque eu vejo muito mais de mulheres solteiras na minha página, tá? As mulheres reclamam muito. Eu fico procurando desenho para falar sobre sexualidade, eu não encontro desenho de mulheres, mulheres com deficiência vivenciando a sexualidade, remetendo a isso, desenhos que remetam a isso. É sempre desenhos de homens vivenciando a Então você vê sexualidade. que o machismo ele está impregnado em todos os Tudo, cantos tudo, e tudo. setores. Sim, tudo. Infelizmente, Eu falei inclusive que eu dentro do universo. queria muito desenhar, porque eu ia contar, eu ia fazer cada desenho, sabe? É muito difícil a sexualidade para gente. O pai, por exemplo, eu tenho amigos, homens com deficiência, né? Que os pais levaram eles para prostíbulo. Mas eu nunca vi um relato de uma mãe que tenha contratado um garoto de programa com uma filha, mesmo ela querendo. Nunca vi isso. Porque também nem se preocupa que se ela morrer virgem, dane-se também. Porque para ela sexo não faz falta. Não é isso que a sociedade diz? Que a gente é para servir o homem, né? O prazer do homem. Nunca para ter prazer. Então, por isso que a gente tem que Sim, falar muito sobre o assunto. E é um assunto que eu me sinto muito confortável para falar, sabe, sobre sexualidade. que Me sinto muito. bacana. Bacana. Paty, olha, eu já são aqui no meu relógio 5h54. Vamos ter que Então, encerrar. daqui a pouco a nossa live deve começar, deve encerrar, daqui a pouco, acho que a gente ainda tem alguns minutinhos. Então, eu não posso encerrar essa live. É óbvio que a gente ainda tem muita coisa para conversar aí, inclusive já estou te intimando, não é nem convidando, tá? Intimando para uma outra live aqui no meu canal para a gente continuar esse papo. Mas antes da live cair, eu queria te Então, agradecer, tá? fazendo perguntas aí. Sim, eu já vou deixar ela responder. Peraí, Emer, já vou deixar ela responder. Deixa eu só agradecer aqui, um segundo. É, eu queria te agradecer mais uma vez por você estar compartilhando essa experiência tão importante aqui no meu canal, de coração. Muito, Hum, muito obrigada por esse voto de confiança, tá? Queria dizer que eu te admiro bastante, né? Como pessoa, como mulher, pela sua garra, pela sua força. Que a Janela da Paty é um canal maravilhoso. Se tem alguém aqui que ainda não segue, então siga a Janela da Paty, com 2 T's e Y no final. Lá ela aborda assuntos muito importantes, como a sexualidade da pessoa com deficiência. E eu acompanho, eu adoro. A gente começou a se falar pelo WhatsApp, né? A gente troca bastante informações, reflexões. Enfim, agora já fiz os meus agradecimentos, então eu vou te deixar falar até a live cair. Tá? Uma pergunta que surgiu ali é por que você saiu da igreja? tá. Eu digo que a igreja, eu vivi muita exclusão dentro da igreja. E eu me magoei demais na época porque eles fizeram um sobrado, alguma coisa em cima para aumentar o espaço da igreja e não tinha como eu subir. Então, eles falaram: a gente desce a comida. Isso começou a afetar muito o meu relacionamento com os meus amigos. Porque se eles ficavam embaixo comigo, eu me sentia mal porque eles não estavam lá em cima, naquele lugar bacana, cheio de mesa. E quando eles subiam, eu ficava chateada porque eles subiam. Então eu comecei a me sentir muito desconfortável e eu também entendia que eu entendia que Jesus faria um jantar no banheiro para não deixar alguém lá de fora. Então eu via discordância entre o discurso e a prática.
Se Entendi. prega amor, mas se exclui. Então, isso foi me magoando. E aí, depois, a responsabilidade foi minha, porque eu me envolvi com tudo isso de internet. Então, depois foi minha, mas eu me magoei muito, foi por isso que eu comecei a Mas sair. você acha que você vivenciar essa, aproveitando o gancho aí de uma frase, galera, ó, a live pode cair a qualquer momento, tá? Não sei exatamente, mas eu quero aproveitar até os últimos segundos. Você falou assim, depois a responsabilidade foi minha porque eu vivi essa questão toda do sexo virtual. Você acha que a sua sexualidade, vivenciar a sexualidade virtual é incompatível com estar na igreja? Sim, porque para quem é evangélico é. Para quem é Entendi. evangélico da Assembleia de Deus, como eu era, o sexo só depois do casamento, masturbação é pecado, e lascívia, que a gente fala, né? Você não pode ver um homem pelado ou qualquer coisa assim. E aí eu comecei a me sentir muito desconfortável em estar na igreja. Porque nessa época eu dirigia um grupo de 5 pessoas, eu discipulava. Esse grupo eu me sentia muito hipócrita de falar de Entendi. santidade na área sexual e tá vendo 5 homens gozarem numa tarde, entendeu? E aí eu cheguei, na época, conversei com o pastor, e ele super compreensível. O meu pastor, na época, foi a primeira pessoa que me disse: Patrícia, você é uma mulher. Foi o primeiro homem, mas também ele é formado em psicologia, outra cabeça. Sim, Mas você é uma mulher com a sua sexualidade, com os seus desejos sexuais, com a sua vontade de viver, o que é completamente normal e aceitável, né? e essa exclusão que eu sofri lá, de ter um lugar separado, eu ficar separada, foi me magoando, eu fui me afastando, me afastando. E hoje em dia também eu não gosto de me prender a nada que me define. Não gosto de falar que eu sou feminista, não gosto de falar que eu sou evangélica. Eu sou uma mulher com deficiência que acredita em Deus e tá bom para mim, sabe? Não me prendo a nada mais que me defina, não. Não gosto. Eu lembro até que uma vez nós conversamos no WhatsApp, você falou que gosta de fazer o seu trabalho, né? Em prol da pessoa com deficiência por você. Você não participa de coletivos. Não, eu não gosto. Porque eu acho que todo movimento, todo, tem coisas boas e coisas ruins. E quando você está dentro de um movimento, dentro de um coletivo, você fica cerceada de falar que aquilo está errado. Porque as pessoas, mas você falando isso, você que é feminista falando isso, você que é evangélica fazendo isso. Então eu prefiro não pertencer a coletivo, eu prefiro aprender as coisas boas que eu acho certo com todos esses segmentos e ir sozinha no meu caminho, sabe? Aprendo, erro, acerto. Quando erro, tento aprender. Estou sempre estudando para não ficar para trás Sim. sobre deficiência. E, claro, e uma última pergunta aqui, antes da gente cair. Como é o nome? Devati, da pessoa que sente Tá? atração sexual por pessoa com deficiência? Como é? Que eu vi lá na janela da Paty? Explica pra gente. O nome é devoti, porque é um nome francês que significa devoção. Então, não é devoter, as pessoas falam devoti. São pessoas. Devoti. Você está com um sorrisinho interessante no rosto. Malicioso. Pula safada. Deixei sem graça. Né? Então, Te deixou sem graça, hein? Agora você me deixou sem graça. Ai, gente, para quem não sabe, eu namoro um rapaz que tem deficiência. Mas vamos lá, Paty. Devoti é o nome. E o que é? É a pessoa que sente atração por uma pessoa com deficiência, é isso? Vai cair em 20 segundos. Então a gente fala disso outro dia. Quero Então deixar tá, pessoal. Um beijo para todo mundo que me acompanhou, os recadinhos carinhosos. Obrigada, gente. Obrigada, Flávia. É um prazer te conhecer. Você Eu que nem agradeço. Tá intimada para a próxima live já, hein? Obrigada. Você nem